Fala galera, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, no Esporte Cultura de hoje, a Tuna vence o Maitá e chega do mata-mata da Série D como líder e com 100% de aproveitamento em casa. Isso é fruto do trabalho, né, cara? A gente trabalha bastante no dia a dia, todo mundo com bastante humildade, companheirismo. O Paysandu entra em campo hoje contra o Atlético e com o objetivo de manter os bons números desde a chegada do Claudinei Oliveira. A chegada do professor foi fundamental, ele chegou e rapidamente a gente conseguiu pegar o estilo de jogo dele. E a nossa equipe foi acompanhar o Campeonato Paraense de Skate Street, que ocorreu neste final de semana no Parque da Cidade, em Belém. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Mais uma edição do Esporte Cultura, lembrando que você pode participar do programa conosco no nosso número de WhatsApp e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. Segundou aqui no Esporte Cultura com Arlen Thiago. Boa tarde, Arlen. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. E a todos que nos acompanham, vamos falar de futebol. E o Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Arlen. Você e todos os nossos telespectadores aqui. Segundamos no Esporte Cultura, semana começando naquele gás e ontem a Tuna brasileira finalizou a primeira fase da Série D no estádio do Mangueirão. A Águia Guerreira do Souza se classificou em primeiro lugar, antecipadamente com 100% de aproveitamento em casa e se deu ao luxo de escolher o adversário da próxima fase. Bora conferir na reportagem da Jordana. Já classificada com 2 rodadas de antecedência e com direito a decidir o jogo da volta dentro de casa, a Tuna ainda lutava pela liderança do Grupo A. Finalizando a rodada, todos os jogos aconteciam no mesmo dia e no mesmo horário. E a liderança estava valendo muito para a fase mata-mata. A expectativa é boa, né? O time está confiante, o time está bem, agora tem que manter para o mata-mata e passar por cima de quem vier e garantir um ponto lá fora e trazer para cá para casa que está dando bom. No primeiro tempo, a equipe de Inácio Neto demorou para encaixar, mas quando encaixou, acabou sendo letal. Como equipe mista, Alex Silva entrou como camisa 9 e aos 27 minutos o primeiro gol saiu do atacante que conheceu uma nova função em campo. 2 minutos depois, foi a vez de Jonilson, que também saiu do banco. Subiu mais alto que a marcação e mandou para o fundo da rede. Agora é um outro campeonato, uma outra forma de disputa e com toda certeza a Tuna Luz vai muito forte, representando bem o nosso estado. Não tenho dúvida disso. A gente já vai começar um trabalho pautado exclusivamente dentro de um planejamento estratégico para enfrentar essa equipe. Se chegou, tem qualidade, como na outra vez também chegaram, enfrentaram a Tuna de igual para igual. E a gente espera que dessa vez a sorte venha para o nosso lado, junto com a competência que a gente acredita muito nesse grupo de atletas que a gente vem trabalhando. No segundo tempo, Manauara empatava com Independência. Resultado que carimbava a Águia Guerreira do Souza em primeiro lugar. Jogo administrado, resultado de bom tamanho, vencendo todo o investimento financeiro de outras equipes. A Tuna se classificou com 100% de aproveitamento em casa e líder do Grupo A, decidindo a fase mata-mata no estádio do Souza. A Tuna venceu por 2-0 aqui no estádio do Mangueirão e agora é o único representante paraense na fase mata-mata da Série D. Vai enfrentar o Maranhão, adversário que a Tuna já conhece muito bem desde 2023, quando acabou enfrentando a equipe nordestina também na primeira fase do mata-mata. Mas a situação agora é outra, a Tuna chega com uma das melhores campanhas de toda a competição. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por essa classificação antecipada, né? Hoje viemos só para completar a tabela. Cara, isso é fruto do trabalho, né, cara? A gente trabalha bastante no dia a dia, todo mundo com bastante humildade, companheirismo, então, isso que está fazendo a diferença do nosso time. A gente é muito unido, entendeu? Fora de campo, dentro do campo, isso está fazendo a diferença. Dentro de casa e até fora também, né, cara? Mas os jogos é bem difícil fora, que eles baixam muita linha e fica difícil fazer gol, mas dentro de casa a gente está conseguindo fazer o nosso papel. A gente jogou esses 2 jogos agora, que a gente já estava classificado, né, para poder brigar por essa chance, né, de a volta poder ser em casa, né, cara, que é bastante difícil, né, jogo de mata-mata, e poder defender em casa é muito importante. A Tuna, que terminou em 6º lugar na classificação geral da Série D do Campeonato Brasileiro, vai lembrar que 64 equipes disputam o campeonato. Arlen,
Baita campanha da Tuna, classificação antecipada, 100% de aproveitamento em casa, jogos muito seguros, tanto dentro quanto fora de casa. E agora reencontra o Maranhão, que foi carrasco da Tuna na última Série D, que a equipe conseguiu se classificar para a segunda fase. Olha, pelo pique que a Tuna vem apresentando, né? Uma ótima oportunidade para tirar revanche aí do Maranhão. E assim, tem essa oportunidade também, esse momento de jogar em casa, né? Classificou-se em primeiro colocado e agora vai pegar o quarto colocado do grupo A2. Então eu penso que a Tuna ela vai embalada para esse primeiro mata-mata e terá essa oportunidade única, né? De ter a torcida, de ter o calor de Belém em casa. Então tem que saber aproveitar e fazer ali um jogo bastante importante, competitivo fora, né? Para não depender tanto jogando em casa. Como é que dá para avaliar essa primeira etapa da Tuna na Série D, Valmir? E a expectativa agora para o mata-mata? Essa primeira etapa ela é altamente positiva, né? 100% de aproveitamento em casa. A Tuna venceu todos os seus compromissos, venceu todos os jogos dentro de Belém, né? Mostrando aí o seu nome, a sua tradição. E alguns jogos fora também foi vencedora. Perdeu alguns, se eu não me engano, 2, né? O Matheus parece que perdeu duas partidas no geral, não tenho certeza. Mas é importante a gente saber que a Tuna fez um campeonato consistente. E o que vem pela frente, a Tuna também continua com vantagem. Diria que a Tuna tem essa vantagem contra o Maranhão, embora tenha que ter cuidado. O Maranhão já eliminou a Tuna aqui em Belém na mesma competição, mas o poder decidir em casa, com a força do torcedor, que eu não tenho dúvida que o torcedor paraense vai prestigiar, isso aí é muito bom para a Tuna. Só para passar limpo aqui nessa campanha da Tuna na primeira fase, 27 pontos somados, 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O vencedor do confronto entre Tuna e Maranhão vai jogar contra o ganhador do jogo entre Central de Pernambuco e o Lagarto de Sergipe. Assim que está configurado a tabela da segunda fase até então para a Tuna na Série D. E quem disse adeus à Série D foi o Águia. O Azulão viu a classificação fugir no final do jogo, quando o Gás empatou a partida. O Azulão ainda teve uma oportunidade desperdiçada por Daniel GTA aos 14 minutos do segundo tempo, quando o atacante perdeu um pênalti. O empate ainda segurava o Águia, que vencia a partida por 1-0. Mas o jogo do Independência do Acre contra o Manauara acabou sendo decidido também nos acréscimos. A Independência conseguiu fazer um gol e desclassificar, assim, a equipe do Águia. Bora conferir o que disse o técnico Silvio Criciúma sobre a eliminação do Azulão. O objetivo maior era o acesso à Série C, né? E conseguimos arrastar para a última rodada numa dependência exclusiva nossa, né? De uma vitória e a classificação. E isso se desenhou até, sei lá, 47, 48 do segundo tempo. Quando a gente toma um gol, né, e o Independência faz um gol no exato momento, ou seja, mudou drasticamente em 1 minuto, né, a história de muitos mudou. E com tristeza, né, porque muita coisa foi entregue, né, para que a gente chegasse nessa fase classificatória, no último jogo já classificado, ou numa dependência, né, como foi. E a vida segue, né, depois do ocorrido, segue para o Águia, segue para o torcedor, segue para os atletas, segue para a comissão. Qual foi a situação do Águia? O Águia vencia a partida contra o Gás por 1-0 fora de casa. O Águia dependia só dessa vitória para conseguir se classificar para a segunda fase. Mas aí, nos acréscimos de segundo tempo, aos 50 minutos do segundo tempo, o Águia sofreu o gol de empate no lance que envolveu inclusive o goleiro Xandão. Ele foi repor uma bola, acertou as costas do jogador do Gás. E aí, na sequência da jogada, o Gás chegou ao gol de empate no chute de fora da área. E no jogo entre Independência e Manauara, a partida está empatada por 1-1. Você está até acompanhando agora os melhores momentos dessa partida. E esse resultado ainda classificava o Águia. Mas também nos acréscimos, o Independência conseguiu fazer o segundo gol, ganhar a partida e dessa forma eliminar o Águia. O Águia terminou em 5º lugar, Arlen. A Série D que deu várias chances para o Águia se recuperar, várias oportunidades do Águia se manter entre os 4 primeiros, inclusive de chegar nas últimas 2 rodadas dependendo só de si. Mas o Águia não fez o dever de casa que a Série D passou para ele. Vai passar mais uma temporada na 4ª divisão, mas com a garantia de que vai jogar o campeonato no ano que vem.
É lamentável, né, esse resultado do Águia, ficando aí fora. Acredito que foi um ponto, né, que o tirou aí do G4. Então, assim, mais bizarro ainda foi aí o lance, né, com o Xandão, recém-contratado. Um atleta que a gente destacou bastante aqui, né, pelas defesas importantes aí que ele realizou durante o Campeonato Paraense. E agora é só lamentar, né? Ele ali no lance totalmente inusitado. Não sei se nós temos aí o lance onde ele estava com o domínio da bola e foi fazer um lançamento e chutou ali nas costas do atleta adversário, que gerou aí um lance, um gol, e empatando a partida e tirando a vitória do Águia de Marabá. O Águia que terminou em 5º lugar, Valmir, com a seguinte campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia que ficou pelo meio do caminho, 20 pontos somados, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Os 4 times que avançaram do grupo do Águia foram Tuna na liderança, Manauara em 2º lugar, o Manaus em 3º lugar e o Independência em 4º lugar com 21 pontos. Curioso é que o Águia perde o Axel Lopes no meio da Série D do Campeonato Brasileiro e depois disso houve 2 jogos que a influência de um goleiro acabou condicionando o resultado da partida. Na partida entre Águia e Manaus, o Águia sofre um gol nos acréscimos também, ou melhor, no final do jogo do Manaus, numa cobrança de falta direta que o goleiro do Águia vacila. E agora na última rodada também, Valmir. Pois é, mas uma campanha insossa do Águia, né? E assim, um time muito sem previsão. Quando a gente pouco esperava, estava lá o Águia e conseguia até com uma goleada bem elástica, não lembro contra quem foi, que ele meteu 8. Contra o Maitá. Foi 8 que ele colocou ou 7? 4. Não, teve uma maior aí, pô. Mas foi contra o Maitá. Mas assim, aí daqui a pouco, isso enrolava com equipes que a gente daria como vitória certa dentro de Marabá. Então, pelo Águia ter oscilado, ele conseguiu 5 vitórias, mas ele empatou demais, empatou 5 vezes. Isso emperrou um pouco. Agora faltou estrela também para o técnico Silvio Criciúma, né? Muita falta, não gosto de pronunciar aquela outra palavra, muita falta de sorte para o Silvio Criciúma. Um time que já estava ali na beira da classificação, né? Se segurando nos acréscimos. Precisou um monte de combinação para que ele saísse, então... Não, e o cara acertou um chute de longe. Era melhor ficar por aqui mesmo, então. E o Águia goleou o Maitá mesmo, foi 6-0 né? na Série D do Campeonato Eu Brasileiro. exagerei para 8, mas 6 também é muito. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro agora, porque o Paysandu enfrenta hoje o Atlético na Curuzu, às 9h30 da noite, que promete estar lotada, hein? Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o Papão está 7 jogos sem perder, mas ainda segue na briga para escapar da zona de rebaixamento. E para a partida de hoje, marca o encerramento do primeiro turno e pode ser decisivo na luta contra o rebaixamento. Vamos ouvir o que disse o lateral Brian Borges sobre o confronto. Sem dúvidas, a chegada do professor foi fundamental. Ele chegou e rapidamente a gente conseguiu pegar o estilo de jogo dele. Ele começou a implementar de uma forma fácil, que a gente entendeu muito rápido. A chegada dos jogadores também, que ajudou. Sem dúvidas, os reforços têm feito a diferença também. Isso agregou, cara. Isso aí mostrou a força do grupo. Ultimamente, a gente tem visto que a força do grupo tem prevalecido, né? Então, sem dúvidas, graças a Deus, a gente tem conseguido esses bons resultados e que a gente mantenha assim. A gente tem como objetivo agora terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. O Papão que vai encarar um adversário que também passa por um momento bem parecido com o Paysandu na Série B. O Atlético estava na zona de rebaixamento quando o Claudinei assume o Paysandu. O Paysandu era o último, o Atlético era o penúltimo. Agora, o Atlético, desde a chegada também do novo treinador lá na equipe mineira. É o Rui Duarte, português. Rui Duarte. Somou 15 pontos na Série B e o Paysandu 14. Ou seja, se a gente for fazer uma classificação da Série B das últimas 7 rodadas para cá, o Atlético lidera e o Paysandu está em segundo. E agora os dois se encaram nesse confronto de 2 times que buscam confirmar esse momento de reação no campeonato, Arlen. E é interessante, né? O Paysandu está tendo essa reação e os times também ali da zona estão tendo a mesma reação semelhante, né? Então, quando o Paysandu vai lá, vence, faz um resultado positivo, os times que estão ali na mesma situação realizam também o mesmo feito, né? Mas vai ser um jogo interessante, um jogo bastante competitivo, onde o Paysandu tem ali a vantagem de jogar em casa, jogar com seu torcedor, né? Jogar ali nos seus domínios, e é isso.
o Paysandu que vem aí nessa invencibilidade a partir do momento que o Claudinei ele assume o comando técnico e consegue organizar o time bicolor, acredito que hoje tem totais condições de ter um resultado positivo. A 19ª rodada está na reta final, ou seja, outros jogos foram disputados antes. E os resultados fizeram com que o Paysandu voltasse para a zona. O empate da Ferroviária com o Operário e a vitória do Volta Redonda contra o Vila Nova. Mas se o Paysandu ganhar hoje, o Paysandu sobe para a 15ª posição com 22 pontos, ganha 3 posições, ultrapassa a Ferroviária, o Volta Redonda e o América Mineiro, que empatou com o Atlético Paranaense nessa rodada. O América Mineiro tem queda livre. E outra coisa, empata em número de pontos com o Atlético. Só que o Atlético fica na frente pelo número de vitórias. O Atlético faz uma campanha bem curiosa na Série B. Há uma briga particular entre Paysandu e Atlético aí, né? Exato. O Atlético tem 7 vitórias, um empate, que foi na rodada passada contra o Curitiba, e 10 derrotas. Vai encarar agora o Paysandu, Valmir. Olha, eu acho que Atlético e Paysandu já passaram por tudo que tinham que passar até a 18ª rodada. Foi muito sofrimento para o torcedor, principalmente o Paysandu, que é um time de massa. O Atlético tem poucos torcedores, embora seja de uma cidade que é São João del Rei e que é o único representante lá da cidade. Mas não podemos comparar as duas torcidas, porque o Paysandu é bem maior. Agora, o Atlético, vi pelo menos os últimos 3 jogos do Atlético, é um time enjoado, sabe aquele time enjoado, transição rápida, um time bem objetivo, nas mãos desse novo treinador. É um time que é leve, joga, deixa jogar. O Paysandu, por jogar em Belém, vê bem, o torcedor vai ter que entender que o Paysandu vai fazer um jogo tático. Eu acho que o Claudinei não vai ser um técnico atirado, embora jogue em Belém e conheça como joga o Atlético. Então o torcedor vai ter que ter paciência, que o Paysandu vai tentar entender, e eu gosto muito do Claudinei quando ele espelha o time dele de acordo com o adversário. Vai ser um bom duelo, com certeza. Olha, como costuma falar aqui numa linguagem bem típica nossa, vai ser um jogo encardido para o Paysandu. O Atlético realmente nas últimas rodadas... Os detalhes vão resolver, né? Os detalhes. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. O Anderson da Cidade Nova diz o seguinte: o Papão vai ganhar e o Avaí vai ganhar hoje. Bom falar do Avaí aqui é porque o Avaí vai jogar contra o Botafogo de São Paulo hoje. E é outro resultado, é outro jogo que interessa ao Paysandu, até porque o Botafogo está na lanterna do campeonato com 18 pontos. Eu acho que o Botafogo é candidato à queda, é um time que tem pouco produzido, vai jogar na casa do Avaí, né? Vai jogar lá na ressacada. Então, claro que não existe a lógica, ninguém perde de véspera, mas as chances do Avaí amassar o Botafogo são grandes. Se bem que o Avaí também está assim nesse momento do campeonato. Venceu apenas um dos últimos 5 jogos na competição. E o Remo entra em campo amanhã, fora de casa, contra o Goiás, líder da competição. O Leão vai em busca da vitória para terminar o primeiro turno no G4. E o zagueiro Camutanga falou sobre a partida e os objetivos da equipe azulina. Vamos ouvir. Vai ser um jogo muito difícil, como foi o jogo contra o Novo Horizontino, contra o Avaí, contra equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, assim, vai ser um jogo de 6 pontos. A gente precisa ir lá e pontuar de todo jeito. Espero que seja um espetáculo muito bonito, mas a gente vai lá buscar uma pontuação para a gente terminar esse primeiro turno bem e terminar na parte de cima da tabela. O Remo que ainda não perdeu para os times que hoje estão no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo empatou com a Chapecoense, empatou com o Novo Horizontino, agora vai encarar o Goiás na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro para encerrar esse turno. Jogo fora de casa e uma vitória coloca o Remo novamente no G4, Arlen. Isso. O Remo, né, que está se organizando, digamos assim. Certo que a gente viu umas turbulências aí com a chegada do novo treinador, né? A derrota no repasse nunca é bem-vinda, né? O torcedor, ele cobra bastante. Então, assim, eu penso que agora o Antônio Oliveira, com a chegada desses novos atletas aí, né? Com a estreia, né? Com eles sendo decisivos, quando eles devem ser decisivos, você tendo ali também o artilheiro da competição. Então o Remo é um time que vai mostrando que vai brigar por esse acesso, né? E a gente sabe que o Goiás, né, que está lá na ponta da tabela, né, ele quer se manter subindo na tabela, né? Mas aí o clube do Remo, que vem numa ascensão muito boa também, está sempre ali perto do G4, tem condições aí de fazer um resultado, quem sabe trazer aí uma vitória, um empate já está ótimo. E muito provavelmente com o Camutanga titular.
E a estreia do atacante uruguaio Diego Hernandes, emprestado pelo Botafogo para o Clube do Remo, camisa 33, vai ser adiada durante algum tempinho. De acordo com o Departamento Médico do Remo, ele está passando por um processo de readequação, de reequilíbrio muscular e deve estar à disposição do técnico Antônio Oliveira em mais ou menos 2 semanas. A gente até acompanhou, a gente até falou sobre essa certa maldição que tem a camisa 33 com jogadores que a vestiram desde quando o Remo começou a adotá-la. Eduardo Ramos, Chico Viseu e agora Hernandes mal foi apresentado e já vai ficar um tempinho afastado antes de estrear com a camisa 33, João Miguel. Pois é, como diria lá o Roberto Carlos naquela música, La fiesta pena cominciata e já finita, né? Quer dizer, mal começou a festa e já está terminando. Isso aqui é só um sarro que a gente está tirando, mas eu acho que em 15 dias, se ele fizesse reequilíbrio muscular, eu acho que ele é um bom jogador. Teve no Botafogo, não foi titular absoluto, mas era um jogador que, na época da Libertadores, ajudou bastante o Botafogo. Para a Série B, para o Clube do Remo, ele em condições vai poder ajudar muito. E vai ser aquele meia atacante. De repente, o português, o Antônio Oliveira, tá certo? Antônio Oliveira, correto. Ele pode utilizá-lo substituindo por um atacante, substituindo por meio. Acho que ele pode ser esse dínamo que o elenco está precisando. A gente se confunde, né? Porque é Claudinei Oliveira no Paysandu e o Antônio Mesma Oliveira família. no Remo, a família Oliveira bem representada no futebol paraense. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre campeonato de skate, seleção brasileira feminina e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura e foram definidos os 2 times que vão fazer parte da elite do Parazão no ano que vem. E Santarém tem 3 representantes. No estádio do Mangueirão, São Raimundo segurou 0-0 contra o Canaã, garantindo a vitória por 2-1 no placar agregado. O Pantera retorna à primeira divisão após 6 anos. Bora ver que o técnico Robson Melo falou sobre o acesso da equipe. Primeiro, agradecer a Deus o retorno do Pantera. Muito esforço, muita luta de todos. Direção, torcida, atleta, staff, comissão técnica. O campeão voltou e voltou para ficar na primeira divisão, corrigindo seus erros, aprendendo com a gestão do passado. Mas esse grupo merece muito o nosso torcedor que sofreu a competição todinha. Já são 6 anos longe da elite, um time da grandeza de São Raimundo e com a força que tem na região oeste do Pará, não podia estar tanto tempo. Muito agradecido, muito honrado por ter feito parte desse projeto e desse processo todo de reconstrução e resgate. É como eu falei, agradecer a Deus, comemora torcedor, comemora a região santarena, porque nunca foi fácil para o São Raimundo nessa competição. E nós lutamos muito para voltar para a elite. Pode gritar aí, solta o grito na garganta, o campeão voltou e voltou com merecimento. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe na caminhada e na sequência das nossas carreiras e nossas vidas. E no outro confronto, o Amazônia Independente volta à elite após 4 anos. Após vencer os 2 jogos contra o Urumajó, as 2 equipes vão se juntar ao São Francisco para representar o oeste do Pará. Bora ouvir o que disse o técnico do Amazônia, Walter Lima. Viemos de um acesso relevante, um acesso em que buscamos desde o primeiro momento, desde que idealizamos estar na competição, desde o primeiro momento que começamos a treinar. Tivemos ao longo desse trabalho, dessa campanha, muitas dificuldades estruturais, dificuldades financeiras, dificuldades de logística que engloba ali o estrutural, mas fomos ao longo de cada dia superando, fomos agregando pensamentos positivos, fomos agregando fatores que tornassem relevante o trabalho e cada dia mais enfatizando que poderíamos chegar, poderíamos conquistar. Fico muito feliz, muito honrado de estarmos voltando à elite, como já estivemos no primeiro momento em que disputamos, demonstrando assim a força do nosso futebol lá do oeste do Pará. Parabéns ao Amazônia e ao São Francisco pelos acessos à elite do futebol paraense. Santarém muito bem representada no Parazão do ano que vem, Arlen. É verdade, 3 times, né? Times São Francisco, Amazônia e agora o São Raimundo. A gente fica feliz, né, em ver esses 3 times aí, a região oeste do estado, sendo bastante representada. Tivemos também a Copa Oeste recentemente, com os 4, Tapajós também. E é isso, né? A gente vai fortalecendo aí o futebol como um todo no estado. E a gente vendo o São Raimundo aí do presidente Júnior Tapajós, Robson Melo, fazendo essa parceria, trazendo novamente, junto com os seus atletas, seus guerreiros,
né? Aonde o Robson vai, ele leva alguns jogadores pontuais para lutarem por ele, vestir a camisa. E aí eles conseguem, aí, nesse último jogo que aconteceu lá no Mangueirão, o tão sonhado acesso, 6 anos fora da elite do campeonato estadual, do futebol estadual. E é isso, né? Primeiro campeão da Série D em 2009, o São Raimundo retorna. Parabéns aí ao elenco. E o Amazônia, parabéns também, foi campeão, né? Em 2021 da segunda divisão, ano passado da terceira. E agora tem a oportunidade de ser campeão novamente e o segundo acesso do Amazônia, em um time recém-fundado, né? Poucos anos aí de fundação. O professor Walter Lima, um grande treinador paraense, fazendo esse ótimo trabalho. E vale destacar que ainda tem final, tá? Entre São Raimundo e a equipe do Amazônia. Exatamente. Acho que é numa partida só, né? Provavelmente ser disputada no Mangueirão, porque tanto a Amazônia quanto o São Raimundo, né, que são de Santarém, estão aqui jogando em campos que não são seus. Então deve ser no Mangueirão. Acho que a federação deve ter essa sensibilidade de marcar essa final para lá. Agora, queria destacar os dois treinadores, né? São dois estrategistas. O Robson Melo, estrategista e motivador, a mesma coisa o Walter Lima, estrategista também, às vezes até psicólogo, não precisa provar mais nada para ninguém, já mostrou o seu trabalho, do que ele é capaz. E parece que o que dá tesão no Walter é, quanto menor a divisão, quanto maior a dificuldade do trabalho, mais ele gosta. Não é fácil você trabalhar com um time que vem lá de Santarém, que você não tem onde jogar, às vezes não sabe onde vai treinar e chegar a uma final. Então, uma parabéns. Receita de 25 mil aí. Pois é, então parabéns folha salarial. aí, sobretudo às equipes de Santarém. E que tomara que no ano que vem a gente já possa ter o Barbalhão aí. O Parque da Cidade recebeu a segunda etapa do Campeonato Paraense de Skate. Neste domingo, o evento juntou cultura urbana e cidadania, promovendo a inclusão e a descoberta de novos atletas na modalidade olímpica. Bora conferir na reportagem. No domingo ensolarado do mês de julho, Belém recebeu a segunda etapa do Campeonato Paraense de Skate. O palco, a segunda maior pista de skate do Brasil e a terceira maior da América Latina. O skate é para todos, mas nem todos são pro skate, entendeu? Isso aqui é um esporte que só anda mesmo e leva a sério quem ama. Porque a gente não nasce com o dom, a gente vai desenvolvendo ele. O Campeonato Paraense ele não é só uma competição em si, mas é uma arte de promover encontros, de trazer pessoas de várias cidades, localidades, comunidades, enfim. Tem gente de todo lugar para cá. A competição reuniu mais de 100 atletas de diversas faixas etárias e municípios do estado. Nós criamos esse projeto da escolinha de skate, né? Ele também já tem mais de um ano. Trabalhamos com crianças e adolescentes lá totalmente social, de graça, tá? Temos os skates lá disponíveis para elas. Nós conseguimos a pista pública de lá, de Salinas, a primeira. Além de fortalecer a cultura urbana e incentivar a prática do esporte para novos talentos, o evento contribuiu para promover a inclusão e a cidadania. O governo do estado do Pará, em parceria com a Federação Paraense de Skate, realizou aqui no Parque da Cidade, o maior parque público do Brasil, a segunda etapa do Campeonato Paraense de Skate, com a participação de mais de 100 atletas. Muitos atletas dos municípios do interior vieram aqui participar, competir, se festejar com a população, que fez presente durante esses 2 dias. Muitas premiações, medalhas, no infantil, no adulto, no amador, no profissional, todos aqui fazendo do skate essa modalidade esportiva importante para o Pará e levando cada vez mais essa competição Brasil afora. Falando em novos talentos, alguns com apenas 11 anos já sabem muito bem colocar uma medalha no peito. A promessa do skate paraense, campeão de 3 estaduais e com participação em 4 brasileiros na categoria Mirim. Quer levar o skate como profissão para o resto da vida? Sim, quero levar como profissão e também eu quero levar como eu gosto e também por andar também. Profissão é para se divertir, é claro. A prova de que a modalidade olímpica conquistou o país. Agora a gente fala da seleção brasileira de futebol feminino, que empatou na última sexta-feira contra a Colômbia por 0-0 e garantiu a primeira posição do grupo. Agora o Brasil volta a campo amanhã e enfrenta o Uruguai pela semifinal da Copa América de Futebol Feminino. E você assiste ao vivo aqui na tela da TV Cultura do Pará a partir das 9 horas da noite. E ainda falando da seleção, só que agora é de vôlei, na final da Liga das Nações, o Brasil perdeu de virada para a Itália por 3-1.
e com o resultado a seleção brasileira acumulou o 4º vice no campeonato na competição. E foi a 3ª vez seguida que as duas seleções se enfrentaram na final do campeonato. A gente está na reta final agora do Esporte Cultura, mas antes da gente encerrar, chegou o momento que mais vocês temem e que mais eu gosto. Palpites para o jogo de hoje, Paysandu e Atlético. 1-0 Paysandu. Valmir. 2-0 Paysandu. Pô, gosto assim, direto, firme, assertivo. Eu vou levar 3 quilos de sal só para... Mas eu acho que eu só vou precisar usar 2. Exatamente. Arlen. Não, só mandar um abraço. Beleza. Aqui o Rodrigo Maranhão e a Sofia Maranhão, que estão lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acompanhando aqui o Esporte Cultura. Pô, muito obrigado ao Rodrigo e a todos que nos acompanharam até agora no Esporte Cultura. Você fica agora com Sem Censura Pará. A gente fica por aqui, vamos voltar amanhã no mesmo horário e canal. Tchau.